que agora é hora de entrevista aqui no Cidade ao Vivo. A gente está recebendo o Reinaldo de Lima Júnior, contador da Seconte, empresa aqui da nossa cidade, que muito nos orgulha pelo trabalho que faz, né, que ultrapassa os limites, as fronteiras aqui da nossa região. Reinaldo, seja muito bem-vindo. Vamos falar de imposto de renda, né? Bom dia, Ednei. Bom dia, Estela. Agradecer a oportunidade novamente de estar aqui, né? Anualmente, nessa época, a gente fala sobre imposto de renda, né? Aí, cada mês a gente tem um assunto diferente, porque ele é, né, presidente do Hospital Santa Cruz, né? Tá na diretoria da Associação Empresarial e é também, né, acima de tudo, é contador, que paga as tuas contas. Exatamente. Né? É o único trabalho remunerado. É o único que é remunerado. E acho que nem é o que dá mais dor de cabeça, né? Exatamente. Exatamente. Mas essa é uma época de se incomodar, né? Se incomodar com o imposto de renda, as pessoas ficam bem chateadas, o contador também tem que ter um jeitinho, porque às vezes pede documentos que a pessoa, mas eu nem sei do que enfiei isso, nem sei que tinha que ter documento, mas tem que ter, né? Fez negociação com dinheiro, tem que ir guardando, né? É verdade, Dinei. É um período aí que requer juntar todos os documentos de um ano, né? E um ano é tempo para as pessoas guardarem, né? Mas, Ednei, antes de nós entrarmos no assunto, eu gostaria de parabenizar aí pelo novo projeto, você, a Estela, enfim, toda a equipe, né? Que aqui aparece vocês dois, né? Mas tem toda uma equipe aí por trás que estão trabalhando, né? Tem toda uma equipe de 2 pessoas, mais gente. Mas parabenizar aí e desejar sucesso nessa nova jornada aí, vamos dizer assim. Com certeza já é um sucesso. Sim, eu falo brincando, né, Reinaldo, mas com toda certeza tem muita gente por trás desse trabalho, que é principalmente quem anuncia, né, quem aposta, né, você também, a Seconte anunciante do J+, são pessoas que apostam no nosso trabalho, que mostram, né, que acreditam no nosso projeto, que é fazer jornalismo sério, jornalismo com credibilidade, né, com busca da verdade sempre, né, então isso muito nos orgulha, né, e eu também te agradeço por apoiar o nosso trabalho, né. Com certeza. Reinaldo, lembrando que se você quer mandar perguntas, o WhatsApp é 36225674, você pode também fazer pelo comentário no Facebook e no YouTube, tá? YouTube também. Para mandar perguntas se você tem dúvidas sobre o imposto de renda. A gente vai falar de modo geral primeiro sobre o assunto, depois a gente vai então para as perguntas que vocês mandarem, tá? Reinaldo, a primeira pergunta, acho que eu já faço essa pergunta para você há alguns anos. Não é só rico que, né, nessa pessoa que tem uma boa condição financeira que está tendo de declarar imposto de renda, né? Há um tempo atrás, Ednei, Estela, quem declarava imposto de renda se considerava, era um certo status, né? Hoje não, hoje é normal. Hoje é só mais um no meio da multidão, né? Até porque os limites de isenções estão cada vez... não é que eles estão diminuindo, mas é que ocorre uma evolução e os limites não têm a correção devida como tabela, embora esse ano ia acontecer algumas coisas, mas que vai refletir para o ano que vem, né? Mas vamos pensar que nessa declaração de imposto de renda que estamos a entregar, que é referente a 2022, ela continua igual ao ano de 2021, né? Enquanto que tudo subiu, né? Enquanto tudo subiu, exatamente. Existem alguns estudos aí que tanto a tabela como os limites, enfim, de isenção estão desatualizados aí. O percentual é enorme, né? É algo superior a 100%, muito superior a 100%. Então, isso faz com que as pessoas, um número maior de pessoas, tenham a obrigatoriedade de entregar, né, a declaração. Não necessariamente que vai pagar imposto de renda, mas é necessário fazer a prestação de contas, né, Ednei? E antes de mais nada, é importante destacar, né, que o período já iniciou no mês de março, né, no dia 15 de março, e este ano, especificamente, né, vai até o último dia útil do mês de maio, certo? Então, só destacar que, antes da pandemia, o prazo sempre foi 30 de abril, ou o último dia útil do mês de abril, né? Na pandemia, ocorreu algumas prorrogações devido à pandemia em si, né? Que isso todo mundo já conhece das situações, a questão do contato. E agora aumentou, então, esse 30 dias, né? E normalmente isso é bom e é ruim. Né? É bom por quê? Porque temos mais um mês, né, para declarar, né, para trabalhar. Principalmente para nós contadores, né, os colegas contadores que fazem esse trabalho nesse período. Por outro lado, é comum, né, e é aquela, entre aspas, a fama do brasileiro, né, de deixar para o último dia. Se tiver 3 meses, vão deixar para o último Exatamente. dia. Inclusive as pessoas dizem assim, esse é brasileiro, jeitinho brasileiro, entre outras coisas, né? E algumas pessoas
até considero isso um ponto positivo. Eu, particularmente, não gosto, né? Porque o jeitinho brasileiro, não deveria existir jeitinho brasileiro, em nenhum sentido, né? E com relação também à entrega, nós temos esse período, mas eu tenho percebido, Ednei, que as pessoas estão se antecipando, até pela falta da informação que prorrogou por mais 30 dias, né? E eu até estou divulgando aqui, mas até com o pé atrás, né? Vamos pensar que é dia 30, até 30 de abril, e né? tá aí, né, Reinaldo? Porque hoje é dia 13, né? Exatamente. Então, para juntar a documentação, porque não é assim chegar lá e dizer pro contador, faça, né? Não, ele vai te pedir documentos que às vezes você nem imagina que você precisa ter guardado e daí até achar... Até exato, tudo, né? exato. Ednei, hoje, né, lógico, tem uma série de situações, mas tem algumas facilidades para algumas pessoas, né? Por exemplo, quem tem hoje a certificação digital, que é a assinatura digital, ele tem o acesso ao site da Receita, lá no, que a gente costuma dizer que é no ECAC, né? E com isso também a gente consegue importar muitas informações hoje que não dispensa a necessidade de buscar, né? Por exemplo, um informe de rendimento, vou dar um exemplo. O trabalhador, ele trabalha lá na empresa X e ele recebe lá um informe de rendimento. Com o certificado digital, ele não precisa desse documento, já está na Receita Federal, ele só importa, né? Que é a tal da declaração pré-preenchida. Mas mesmo assim, existem outros documentos que não tem informação. Por exemplo, uma venda de um veículo, a venda de imóveis, venda, enfim, de qualquer bem, né? Então, precisa saber o valor que foi comercializado, que foi vendido, se teve ganho de capital, se não teve, né? O veículo é algo bem comum, assim, até um exemplo bem típico. Durante o ano de 2022, vou dar um exemplo aqui, o Reinaldo foi lá e trocou de carro. E ainda entregou numa determinada empresa e não ficou com nenhum documento. Agora ele vai ter que ir lá buscar uma cópia do recibo ou da nota fiscal para ver o valor. Exatamente. Então, muitas vezes não é em Canoinhas, pode ser que seja numa outra cidade, vai ter que pedir, né? Então, é importante ter esse cuidado. A minha recomendação sempre é assim, cada pessoa tem uma forma de se organizar, né? Tem pessoas que costumam arquivar nas pastas AZ, tem as caixas de arquivo. Mas eu costumo dizer assim, nem que seja uma caixa de sapato, vai jogando tudo ali dentro e no final, no início do ano, pega aquela caixa lá e entrega pro contador. E ele separa o que ele quer. Né? Alguma coisa ali ele vai aproveitar. Mas é melhor pecar pelo excesso do que pela omissão, né? Com toda certeza. Mas acho que a informação-chave que a gente tem que, né, para abrir todas as outras questões, Reinaldo, quanto que eu tenho que ter ganhado oficialmente, ou seja, por via de folha de pagamento, né, e tal, no ano passado para ser contribuinte, ou seja, para estar na faixa de obrigatoriedade da declaração. 28.559,70. Até trouxe uma colinha aqui para observar, né? Dá mais ou menos 2 salários mensais. Exatamente, né? 2 salários mínimos. É uma nova regra, né? Exatamente. É uma nova regra, né? Não é uma nova regra. Essa é a tabela que já vem. Só que não foi atualizada, no caso, né? Uhum. Então, vamos pensar assim, né? Hoje nós temos o salário mínimo, como você bem mencionou. Nós temos o salário do comércio, salário de Santa Catarina, enfim, né? Regional. Então, não é tão difícil ter pessoas que atinjam esse limite, né? Não quer dizer que essa pessoa que recebeu esse valor, ela pagou imposto de renda durante o ano. Mas ela está obrigada a prestar conta, mesmo que ela não tenha que pagar nada durante o ano e nem agora, né? Isso é interessante, porque muita gente restitui ainda, Exatamente. né? Consegue reaver um valorzinho ali na conta. Ednei, e não é também, assim, é importante destacar que não é só quem tem rendimentos superior a 28 mil, assim, arredondando, né? Que tem a obrigatoriedade de declarar. Mas existem outras situações, né? Quem teve rendimento, por exemplo, isento superior a 40 mil. O que seria um rendimento isento? Vamos tentar criar um cenário aqui. O Reinaldo tem uma empresa e colocou a filha lá como sócia. Sabe? E aí, de repente, saiu uma distribuição de lucro, que é um rendimento isento. E essa distribuição de lucro no ano foi 50 mil. Passou a ser obrigada a declarar. Ou, eventualmente, a pessoa não tem rendimento, mas tem determinados bens em seu nome, né? Que na verdade, é superior a 300 mil reais. Então, vamos supor assim, eu tenho 300 mil, não tenho nenhum vínculo empregatício, mas eu tenho um carro e tenho uma casa no meu nome. Quem sabe já ultrapassou. Eu vou ter que prestar conta. Aí, algumas pessoas ficam me perguntando, mas e se eu não prestar conta? Né? Bom, aí é mais ou menos, vou tentar fazer um comparativo assim, mais ou menos como carteira de motorista. Nós temos carteira? Temos. Nós sabemos quando que nós vamos mostrar? Não. Né? Então, pode ser que eu vou sair aqui na esquina e o policial chega e me aborda, Reinaldo, habilitação. Como pode ser que... não. Parece que é a lei da atuação, exatamente, né? A lei do universo. Daí que vamos parar, Você está incorreto, daí isso. Então, eu costumo dizer, Ednei, assim, quem está obrigado a entregar a declaração, prestar conta, né?
ela faça, porque às vezes pode dar um problema, vir uma multa desnecessária, né, com relação a não entrega, uma falha pequena, embora, né, lógico que faz a declaração posterior, paga uma multinha ali, R$100 e poucos ali, ou 20% do imposto devido, né? Uma multa que se pode... que é totalmente... desnecessário, né? Desnecessário, que você pode estar fazendo outro investimento com relação a isso, né? Agora, as pessoas pensam, mas eu preciso procurar um contador? Claro, né? O Reinaldo vai dizer que sim, porque vai ser a certeza que você está fazendo do modo correto. Mas quando você tem coisas muito simples, vamos dizer assim, só tem ali um comprovante de rendimento, não tem mais nada, né? Não é tão difícil de fazer você mesmo. Né? Exatamente. Então é importante só destacar. Até fui confirmar aqui, 165,74 é multa mínima, tá, Ednei? E lógico, depois quando tem imposto devido, tem a questão do percentual com imposto. Em relação ao preenchimento, é importante destacar que não existe nenhuma obrigatoriedade de ser um contador ou qualquer outra pessoa para realizar. Qualquer pessoa pode fazer declaração de imposto de renda. Aí vem exatamente o que o Ednei mencionou, né? Qualquer pessoa pode fazer e também pode responder pelo que fizer, né? Também pode errar. Exatamente. E é comum isso acontecer, Ednei. Durante o ano, sempre aparece no escritório, eu fiz minha declaração, declarei lá fulano como dependente e agora chegou uma notificação. Isso é comum acontecer. Por quê? O dependente não poderia ser dependente, ou ele pode ser dependente, mas ele teve um rendimento, então tem que declarar o rendimento do dependente, certo? E aí o que acontece? Ao invés do dependente, teoricamente, ajudar a reduzir o valor do imposto a pagar ou aumentar o valor a restituir, ele pode trazer um problema, né? Então são situações bastante simples, assim, que muitas vezes quem não é da área acaba cometendo esse erro, né? O Reinaldo Inês está perguntando aqui, como é que o Lula disse que ia aumentar, né? E por que não está valendo nessa? Isso é uma pergunta importante. Vai valer ano que vem, né? É referente ao ano passado, né? Exatamente. Exatamente. Então, as mudanças em 2022... tentando responder a pergunta, né, que é do governo Lula, que assumiu em 1º de janeiro, o reflexo vai ser na declaração do imposto de renda do ano seguinte. Isso não quer dizer que não está valendo, né? Mensalmente isso está valendo, só que o reflexo disso na declaração vai ser em abril, maio. E aí essa tabela vai para 5 mil, é isso? Isso, exatamente. Daí você tem que somar 5 mil de rendimento no ano para ser obrigado a... Então vai acabar... aumentando o limite, né, de isenção. Isso vai uma fatia das pessoas vão ficar fora, né? Ou seja, sendo dispensado da entrega. Declaração. Quer dizer, é sempre um ano, o exercício anterior, ou seja, o ano anterior. Nesse ano nós estamos falando de 2022 e ano que vem nós vamos falar de 2023. Outra pergunta do ouvinte aqui, pena que não tenha teu nome aqui, mas se quiser mandar, a gente fala teu nome, minha querida. Ela está perguntando, poderia perguntar para ele como fica o imposto de renda para o agricultor quando o casal trabalha junto? E qual o valor por CPF? Na verdade, assim, existe a possibilidade de fazer a declaração conjunta, Ednei. Isso não é só para a agricultura, né? Isso é para qualquer pessoa, digamos, marido e mulher, às vezes fazem, né? Tem a questão... Só que é lógico que vai ter que prestar a informação, né? No caso, das duas pessoas, né? Então, é até importante, assim, que o agricultor, ele, nos últimos anos, ele vem sendo até assim na frente de algumas atividades, que é o caso do e-social, que é uma série de situações, né? Então o agricultor hoje, é difícil o agricultor que está fora do limite de entrega, né? Então da declaração de imposto de renda. Então assim, ele pode declarar a esposa e o marido, um exemplo, né? Ou pode ser declarado individual. Só que, digamos assim, os mesmos critérios para um servem para o outro, seja ela junto ou não. Mas aí, se for junto, coloca como dependente. Então, eu declaro e daí o cônjuge se torna dependente. Exatamente. Até vou pegar aqui o valor, enquanto a gente vai conversando exato da obrigatoriedade, mas ele entra como dependente, né? E toda a movimentação agrícola que tenha vai junto nessa declaração. Tem os campos, Ednei, até é importante,
para quem tem uma certa familiarização com o programa, que tem o campo do titular, vamos dizer assim, e do dependente. E quase que ele se repete, né, entre as duas questões. Tudo que eu informo para o titular, eu informo para o dependente também. Ó, acabando a pergunta, pode aproveitar a nossa... pode fazer, Estela, que eu tenho uma outra aqui também pelo nosso WhatsApp, o 36225674. Ó, a Rose perguntou o seguinte, Reinaldo. Gostaria de uma explicação sobre as pessoas que têm câncer. Quando que elas são isentas ao pagamento do imposto de renda? Então, na verdade, isso é uma questão que precisa de toda uma documentação, né? Precisa ter os laudos, enfim, a Receita faz uma série de exigências, entre eles a documentação médica, né? Laudos que atestam tal situação, e com isso eu recomendo informar a fonte pagadora, né? Que seria o INSS, no caso de um benefício, né, ou a empresa mesmo, e lá no informe de rendimento a empresa já vai fazer a separação da informação, né, tem um campo específico que acaba sendo informado. Então, o primeiro passo é buscar a documentação médica. Depois da documentação médica, leva a fonte pagadora ou informa a fonte pagadora, né? E aí também, quando for fazer a declaração de imposto de renda, se eventualmente não informou, leva essa documentação para o contador para ele analisar, para ele fazer a informação. E aí ela passa a ter isenção, né, do pagamento. O Luizinho está falando que fez ali, baixou o aplicativo, né, e fez, mas ele não encontrou o modo de contribuir com a PAI, a POCA, porque diz que tem, né? Tem. O pessoal da PAI falou aqui sobre essa questão de poder fazer uma doação de parte do seu imposto. Ednei, assim, exatamente. Só que é importante destacar que não equivale para todas as entidades, assim, eu vou chegar lá, tem lá uma... Vou dar um exemplo, assim, sem entrar no mérito. Lá na esquina de casa tem uma entidade... Uma associação dos amigos do Reinaldo, por exemplo, né? E daí não pode fazer doação para essa entidade. Tem que ser entidades que tenham a habilitação jurídica, digamos, né? Tem que ter uma habilitação, que seria o quê? A declaração de entidade pública? Isso, exatamente. Que possua... fugiu o nome aqui agora, o SEBAS, né, que é a entidade filantrópica e assim por diante. Além de doações para essas entidades, pode ser feito também doações ao FIA, né, que é o Fundo da Infância e da Adolescência. Então, você faz um pagamento, você emite um documento, faz o recolhimento, né, e vamos imaginar, se você tem lá R$1.000 para pagar, você pagou 100, estou dando só um exemplo aqui, e aí então você comprova o 100 de pagamento para essa entidade e, teoricamente, pagaria o 900 para o fisco de fato. Então, é uma forma de você direcionar parte do seu imposto de renda para uma entidade local, né? Para uma entidade local. Tem um campinho específico para preenchimento, isso na declaração do imposto de renda. O Adilson disse que não entendeu direito ali a questão de posse, porque eu tenho, por exemplo, eu entendi a pergunta dele, e você falou realmente isso, quer dizer, eu não tenho folha de pagamento, eu não tenho rendimentos, mas eu tenho 2 terrenos e a casa que estão no meu nome. Eu tenho que declarar? Se a soma dos bens for superior a 300 mil. É o que ele está dizendo. O problema é essa soma, né? Porque, de repente, eu tenho 2 terrenos, mas eles não foram avaliados. Eu não sei qual que é o valor que eles têm. Mas no caso preciso avaliar eles? Não. Isso é bem importante essa tua pergunta. Vamos imaginar que eu tenho uma casa e eu comprei essa casa 10 anos, depois passou asfalto na frente, saiu uma escola do lado, saiu essa casa valorizou. A Receita não quer saber dessa valorização. A Receita quer o valor histórico, aquilo que saiu no documento, na escritura. Lógico, se eu fiz uma ampliação, minha casa tinha 100 metros, passou a ter 200. Eu vou ter que averbar esse valor, que é até uma coisa que nem todas as pessoas fazem, né? Só descobre a hora que eu vou vender, né? Exato. Tem que fazer. Isso, principalmente se for financiada daí, né? Aí então ela tem que averbar na matrícula, lá vai aparecer essa averbação e o valor que foi averbado. Então, o valor de análise não é o valor de mercado para esse 300 mil, é o valor original. Mas é importante destacar, quando você for vender e vender pelo valor de mercado, vamos imaginar assim, eu tenho um imóvel que vale 100 mil. É obrigado a declarar imposto de renda? Não. Mas quando eu for vender, eu vou vender ele por 500 mil, certo? Então, além de eu ser obrigado depois a entregar a declaração de imposto de renda, eu vou ter que pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital, certo? Então, teoricamente, assim, a grosso modo, do 100 para o 500, eu tive um lucro, entre aspas, de 400 mil. Sobre esses 400 mil, eu vou pagar imposto de renda. E essa alíquota é de 15%. Lembrando que não deve esperar o ano seguinte para pagar. Por quê?
Porque o ganho de capital ele deve ser recolhido até o último dia útil do mês subsequente que ocorrer a situação. Nossa. Ou seja, se eu vender no mês de abril, tiver um ganho de capital, eu tenho que pagar até o último dia útil do mês de maio. E assim qualquer outro mês. Resumindo, se eu tenho, então, imóveis nesse valor que passa de 300 mil, mas eu não tenho informe de rendimentos do ano anterior, eu tenho que declarar. Exatamente. Essa é a situação. É importante destacar, veja, um veículo, uma casa, eventualmente, enfim, tem no nome, tem que declarar. Se não declarar, vai ter problema? Só Deus sabe. Pode ser que tenha, pode ser que não. Ednei, deixa eu corrigir. A receita ali individual do produtor rural é R$142 mil, R$142.798. Então é um valor baixo, se for analisar hoje. Quase todos os produtores estão atingindo esse limite, né? Independente do ramo da atividade. Que antigamente assim, só o produtor, o grande produtor. Não. Todos os produtores que tenham acima de 140 mil, arredondando aqui, ou já é obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. A Sheila está perguntando o seguinte, mas e se eu omitir alguma coisa que eu tenho, como que a Receita descobre, né? Isso eles dão jeito, né? A Receita, ela é muito inteligente. Eu costumo dizer assim que bem além do que nós imaginamos, né? Tanto é, Ednei, hoje, como eu falei no início, com o certificado digital, que é aquela assinatura digital, se eu for num médico hoje, por exemplo, e o médico emitiu a nota fiscal ou deu um recibo, e eu perdi o recibo, quando eu for importar lá, ele já vai dizer assim, Reinaldo, lá no médico X você gastou X valor. Sabe? Por quê? Porque o médico informou isso para a Receita, né? Então, essa é a informação. Mas, enfim, a Receita hoje tem várias formas de cruzar as informações, né? Várias formas. Então, a empresa, por exemplo, ela informa que o fulano recebeu X valor. Então, se eu quiser omitir para a Receita lá, eu recebi 30 mil, mas eu vou dizer que recebi 25 só. A Receita vai cruzar. Não é nem ela, isso é automático. O sistema vai fazer com que cruze as informações. Inicialmente, o contribuinte vai cair na malha fina, que é o nome dado, tá? Na malha fina ele pode corrigir, ele não vai sofrer multas, etc. Ele tem a oportunidade de corrigir, mas para ele saber que ele está na malha fina, ele tem que ter um acesso para verificar isso, ou ele vai receber uma cartinha da Receita, tá? Então é importante ter o recibo ou as informações atualizadas. E aí, então, recebi a informação que estou na malha fina, vou lá verificar. A Receita está me questionando isso. Eu tenho como provar? Eu posso entregar documentação, isso pode ser feito tudo online. Inclusive, aqui em Canoinhas hoje não tem mais posto da Receita Federal, né? Então deve ser tudo online. Tem que criar senha, é tudo eletrônico. Por isso que às vezes eu, puxando aqui para o meu lado, aqui, às vezes é interessante procurar um contador, preferencialmente que seja nada. Exatamente. Então, Ednei, e aí ele vai ter que entregar essa documentação comprovando. Se a Receita, após receber, entender que ele está certo, ok. Senão, ela vai notificar. Se ele simplesmente ignorar que ele está na malha fina, mesmo ele estando certo, a Receita vai cobrar esse imposto que ela entende que é devido. Detalhe, ele vai ter que recolher com multa e juro e mais a multa pelo erro do preenchimento ou pela omissão na informação, que pode chegar até, que é aproximadamente 75%. Tem um detalhe. Se eu ficar devendo, por exemplo, R$10, né, estou dando um exemplo, provavelmente quando eu for pagar, considerando a multa, juros, eu vou pagar 20. Dobra o valor. É importante destacar isso. Por isso que tem, vai dar dor de cabeça. Outro detalhe interessante, Ednei, assim, que no passado acontecia bastante, no dia 30 de dezembro, o cidadão ia lá no banco, sacava o dinheiro que ele tinha lá, dormia, passava o Réveillon com o dinheiro no colchão, e dia 2, dia 3, enfim, no próximo dia útil ia lá e devolvia. Porque o extrato era... Exato. O extrato também ainda continua sendo do dia 31. Mas as instituições bancárias, elas têm essa informação disponível, que é uma declaração que chama e-financeira, então tá lá na mesa da Receita. Se ela vai ver ou não vai ver é uma outra história. Então, essa é uma questão que não recomendo mais. Tem como chegar, tem como rastrear. O Reinaldo, tem uma pergunta aqui que não tem a ver com imposto de renda, mas como você tocou no assunto, nós não temos mais escritório da Receita Federal aqui em Canoinhas, e a Rosana está dizendo o seguinte, que ela teve problema com o CPF dela, dá inválido, dá um problema lá, que ela foi fazer uma compra e não conseguiu, procurou a Receita
descobriu que tá fechada, né? E ela tá sem pai nem mãe, tipo, ela não sabe o que ela faz, né? Não tem intimidade com a internet, porque acho que esse é o caminho, né? Isso, assim, ó, hoje nós temos, assim, alguns profissionais, quem tem o certificado digital, novamente falando, né, que é uma assinatura eletrônica, é quase uma ferramenta, assim, quase a solução Logo vai ser, né? Uma coisa que todo mundo vai ter. Exatamente. Eu até falei esses dias numa oportunidade, numa outra situação, que o certificado, a caneta, daqui uns dias nós vamos abandonar, porque tudo está sendo eletrônico, né, inclusive a assinatura. Mas assim, ó, você pode criar um código de acesso hoje na Receita Federal, certo? E com esse código de acesso, seu CPF, você consegue acessar o banco de dados da Receita Federal e verificar o que está acontecendo para corrigir, né? Então, mas assim, lógico, eu me sinto muito confortável, Ednei, parece tão fácil, realmente é fácil. Por quê? Porque eu faço isso todo dia. Mas para quem não tem esse acesso, é difícil. Né, a pessoa está fazendo pela primeira vez, né? Exatamente, então é bastante difícil. O correto seria assim, se ela quiser fazer sozinha, ela criar um código de acesso, aí ela tem um campinho lá no site da Receita, ela vai entrar, ela vai ver o que está pendente, né, tá com problema no CPF, pode ser que esteja inativo, quem sabe era obrigado, não sei, tô dando um exemplo aqui, né, quem sabe era obrigado a entregar a declaração de imposto de renda no determinado ano e não entregou, a Receita agora tá cobrando lá, né, então é os últimos 5 anos que a Receita vai analisar, sempre assim, viu, se você omitiu alguma coisa e não deu nada em 5 anos, pode comemorar. A Receita sabe o que se fez no verão passado. Exatamente. Os 5 últimos verões, no caso. Ginei, até aproveitando isso, né? Nós falamos de imposto de renda, produtor rural, nessa informação, né? A mesma situação que requer uma grande discussão é com relação ao produtor rural na emissão de nota fiscal. Porque ele não tem essa habilidade, quem sabe, da emissão, do acesso à internet, uma série de fatores. E o mesmo caso, né? Com relação ao CPF. Assim, ó, se você me falar hoje, estou falando como profissional da contabilidade, certo? Até a gente exerce algumas outras funções, é importante deixar claro, né? Hoje eu sou Reinaldo Contador, que está aqui, né? Se você me perguntar, Reinaldo, qual é a falta da Receita Federal para Canoinhas? Para mim, nenhuma. Exatamente nenhuma. Vocês fazem tudo pela internet. Exatamente. Antes já era e hoje mais ainda, né? Mas já continua. Então, posso dizer sim que a estrutura da Receita está economizando com algumas situações. Infelizmente, por mais que as pessoas não tenham intimidade com a internet, todos temos que nos educar digitalmente. Exatamente, né? Mas a Receita Federal era ali bem pertinho do escritório, né? E era difícil o dia que eu não via fila de pessoas. Então, essas pessoas que não têm esse hábito, né, esse contato tão próximo com a tecnologia ou com... Pode até ter com a tecnologia, mas a Receita Federal é específica, ela tem o jeito dela, né? Então, ele está sofrendo um pouquinho com relação a isso. Mas, de repente, também o que ela poderia fazer como sugestão é ela procurar um colega, um contador, ou, enfim, até, quem sabe, até mesmo lá no escritório, para que a gente consiga ver o que está acontecendo, né? Existe a possibilidade de Canoinhas ter dentro da prefeitura, né, um posto, posto, né? Não sei como é que está a situação. Eu sei que, por exemplo, o acerto era esse, isso, lá, né? Então, algumas coisas vão acontecer por esse posto. Eu sei que alguns municípios aqui da região estão fazendo, que é o caso de Papanduva, onde eu tenho clientes lá, e então algumas coisas a gente sabe que acontece. Esse posto, até por caso aí da Rosane, seria muito bem-vindo. Exatamente. Né, para ela poder ir lá na prefeitura e tirar dúvida. Até procure a prefeitura, Rosane, que vai que numa dessa já tem. Né? Exatamente. Mas, pelo menos a promessa era essa. Ou se não tiver, quem sabe alguém que possa orientar ela lá, né? Na alguma secretaria, quem sabe até desenvolvimento econômico, não sei qual que seria, mas acho que estaria vinculado a essa secretaria. Dela. Imagino eu, não sei. Né? Com certeza. Bom, não temos mais tempo, queria agradecer imensamente a participação aqui do Reinaldo de Lima Júnior, contador da Seconte, escritório de contabilidade aqui da nossa cidade, né? Falando sobre imposto de renda. Por via das dúvidas, declare, porque a dor de cabeça depois pode ser muito maior do que você ter que juntar documento que o contador está pedindo, né? Não tenho dúvida que esse incômodo de agora é 1% do que você pode estar passando. E sem falar, não é só um incômodo, no valor que pode sair do bolso ainda, né, com relação a isso. Mas, Ednei, eu quero agradecer, né, a oportunidade. Nossa, eu sempre fico feliz, até inclusive assim, estava aguardando o convite. Ele já espera o convite. Fico esperando o convite, né? E sempre estou à disposição, dizer que é sempre um prazer, né, estar aqui com vocês. Agora nesse novo espaço, vamos dizer assim, novo projeto, né? Projeto. O espaço eu já conhecia aqui, embora ele tá diferente, né?
Tá mais bonito, tá né? Tá gostoso. Mas dizer que sempre estou à disposição para esse assunto ou para outros assuntos eventual aí que possa estar ocorrendo, né? Reinaldo volta com certeza. A surpresa é se ele volta como diretor do hospital, representante da CID ou contador. Né? Agora eu vou te dizer uma coisa assim. Ou candidato, quem sabe alguma coisa. Existe a possibilidade de eu assumir um cargo na FACISC agora em junho. Então, quem sabe com um VP regional do Planalto Norte. E ó, boa notícia, viu? Boa notícia, ótimo. Seria importante. Vai ser uma ótima notícia, porque a gente precisa dessa representatividade estadual, né? Que é tão pequena, né? A associação empresarial que está pleiteando esse cargo que eu não sei nem te dizer quando que foi a última vez que teve e você teve. Então, é algo importante e aí como... acabei fazendo alguns contatos na época de presidente, fiquei 4 anos, né? Então, quem sabe vamos... E assim, né? Tipo, não tem o que fazer, vai fazer mais isso. Mais uma vez, a Célia me disse, Célia que era professora da UNC, acho que ainda, ela me disse assim, se você quer que tenha um trabalho bem feito, peça para aquele que não tem tempo. Exatamente. É o cara que não tem tempo que vai fazer o trabalho bem feito. Aquele que tem tempo de sobra, ninguém procura porque ele não vai fazer o trabalho e assim, ó, Ednei, todas essas funções, como nós falamos no início, às vezes elas não remuneram, né? O meu ganha-pão é contabilidade, né? Mas, por outro lado, te dão uma experiência, uma bagagem, conhecimento, contatos, enfim. Então, existe uma remuneração indireta, né? Subjetiva, né? Você cresce como ser humano, como profissional. Sim, eu sempre falo assim, o Reinaldo antes de presidente do hospital e o Reinaldo depois de presidente do hospital. Com certeza é outra pessoa. Verdade. Aprende muita coisa. Obrigado, Reinaldo. Parabéns mais uma vez pelo teu trabalho em todas essas frentes, que é um trabalho de excelência.